O programa a seguir aborda violência e crimes perversos e não é recomendado para menores de idade ou pessoas sensíveis. Além do crime, oferecimento. Para ficar linda e elegante, as Amazonas Plus Size. Roupas do 44 ao 60 para você vestir o que quiser. Telefone 92-99204-2006. Acesse a loja no Instagram, @as_Amazonas_Plus Size. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Bruna Chagas chegando aqui para mais um episódio dessa quarta temporada do Além do Crime Podcast. É isso mesmo. Quarta temporada é um tempo, né, gente? A segunda aqui na família Diário do Amazonas, pela Record News Manaus, canal 27.1 e 78 na NET. Gente, para quem está acompanhando a gente, eu tenho alguns recadinhos para a gente participar, tá? Vamos engajar aqui o conteúdo local, porque é o que vale a pena. A gente está produzindo conteúdo local de qualidade e eu peço a ajuda de vocês para a gente engajar o nosso YouTube, tanto do Diário quanto do Além do Crime, tá bom? Sigam a gente também no Spotify e também no nosso Instagram, @Além do Crime Podcast. Agora, uma novidade, a gente tem o nosso QR Code, né, meu diretor? Na tela do Diário, aí na nossa tela. Tá? Pra quem tá assistindo a gente pela televisão, manda um oi pra mim que vai dar direto no WhatsApp do Além do Crime. Aí diga de onde você tá assistindo a gente, né? Manda suas perguntas pros nossos convidados, tire suas dúvidas, tá bom? Porque realmente a gente tem pessoas de qualidade aqui, profissionais excelentes pra tirar todas as dúvidas de vocês aí, tá bom? Aí de casa. Que mais? Deixa eu ver minha colinha aqui. Quando acabar o podcast, gente, quem puder dar essa colaboração, comenta lá embaixo, porque o chat ao vivo é só na hora do ao vivo, entendeu? Agora, para engajar no YouTube, a gente precisa de comentários. Olha, Bruna, valeu, o programa foi legal, gostei da fulana, gostei do cicrano, gostei do especialista tal, tá bom? Então mandem um oi lá pra mim depois que terminar o Além do Crime. Mas fica na TV e fica também no celular, tá? A gente tem que ficar ali nas duas telas para ajudar aqui a engajar a gente. E antes de apresentar, cadê o oi, eu já falei, agora eu vou apresentar logo a minha bancada, né? Porque hoje os casos são realmente, assim, pesadíssimos. O primeiro que a gente vai falar vai ser um caso que está repercutindo muito. Vocês sabem que geralmente o Além do Crime não fala de casos que não estão fechados, mas esse, como foi realmente está abalando o Brasil, a gente está realmente preocupado, né? E também na Semana da Mulher, tudo isso, no mês da mulher, né? Acontecendo tudo isso. É bom reforçar. Mas aqui eu quero apresentar para vocês para conversar comigo sobre todos esses casos. Vou apresentar a psicóloga estreando aqui no podcast, a Beatriz Eiko Takeda, psicóloga clínica desde 2020, pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental e pós-graduada em psicologia organizacional. Trabalhou bastante também na pandemia, né, Beatriz? Bem-vinda, super jovem, linda, bem-vinda. Obrigada, boa noite. A gente vai conversar bastante desses casos, né? Eu quero saber tudo aí dessa parte comportamental, viu? Quem mais que tá aqui comigo? A estreante, apesar de acompanhar a gente, é fã, é minha amiga, a gente conversa muito. É mana, né, mana? A doutora Amanda Pinheiro, advogada da mulher, fundadora e presidente do Instituto As Manas. Mais de 4 anos combatendo a violência contra a mulher. Bem-vinda, que orgulho trazer você aqui, Amanda. Que alegria minha poder participar. Boa noite, Bruna. Boa noite aos colegas aqui que estão formando a bancada, todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. É uma grande satisfação estar aqui e poder contribuir com o tema e, além de tudo, trazer informação para despertar as mulheres e a sociedade como um todo da necessidade do enfrentamento ao feminicídio e a qualquer tipo de violência contra a mulher. É isso mesmo, é isso que a gente quer trabalhar aqui. Esse é o objetivo da Além do Crime, alertar a mulherada, o pessoal, os amazonenses, todo mundo. E aqui também, mais que especial para mim, a participação do Marcos Pessoa, idealizador do No Amazonas. É assim, né, gente? Famosérrimo, um apaixonado por coisas da nossa terra, grava vídeos sobre cultura, história, turismo, curiosidades amazônicas, sempre com uma linguagem das redes sociais, todo mundo gosta dele, e ele também falou desse caso que a gente vai falar hoje, né, Marquinhos? Bem-vindo mais uma vez para o Além do Crime, tá desde o início. Obrigado, pois é, né? Já é a terceira participação, todo ano tu me chama, vamos somando. Vamos somando, o que tiver pra gente conversar, a gente tá à disposição, tá? Que bom, mas assim, todo mundo conhece o Marquinhos, essa cara é conhecida na internet. Gente, do Amazonas SC, igual a gente, né? Pede aí, Marquinhos. Não, segue a gente, segue Além do Crime, segue as meninas aqui, tudo trabalho maravilhoso delas, estava acompanhando também antes de vir. Sim, a mãe super importante, aí já falou que já
trabalha com a minha prima, que a minha prima é voluntária, a Tandra. Isso, a Tandra, maravilhosa. Ela é voluntária do Instituto. Então legal. vai se somando e é isso. Manaus é isso, né? Eu digo que é um ovo de codorna, né? Todo mundo se conhece, se ajuda, se linka ali. Aí é o que a gente joga no clichê, né? No Amazonas é assim. No Amazonas é assim. É isso mesmo. Gente, o papo tá bom, mas agora a gente vai falar de coisa séria e eu vou pedir pro meu diretor colocar o caso do dia, que é o caso Vitória, no ar com o Ayrton Martins, o melhor locutor de Manaus, viu? Roda aí, meu diretor. Vitória desapareceu no fim de fevereiro. Ela saiu do trabalho, pegou um ônibus e mandou mensagem para uma amiga. Depois pegou outro ônibus e escreveu para a amiga dizendo que estava com medo de estar sendo seguida. Um carro passou pelo trajeto da jovem. Segundo a polícia, o veículo teria perseguido a adolescente. O corpo dela foi encontrado no dia 5 de março com sinais de tortura. A gente não quis falar tanto nessa locução, né? Porque é um caso que realmente não foi encerrado. É um caso que o país está comovido, né? Por conta da crueldade que fizeram com essa garota. É uma jovem de 17 anos, né? Então eu decidi abrir essa exceção também. A gente está acabando tantas coisas ruins acontecendo no mundo. A gente acaba abrindo a exceção para falar de mais um caso que não está fechado. Né? E aí, depois desse caso, que a gente vai comentar, eu quero também abrir o espaço para falar do caso, que é um caso famoso aqui em Manaus, que é o caso da Roxana, que foi feminicídio em 2002. Mas daqui a pouco eu vou pedir de novo a outra locução do Ayrton, que ele fez pra gente mais completinho, porque é um caso fechado, né? E também quero mandar um beijo e agradecimento à dona Filomena Bonassi, que ela, com todo carinho, com todo respeito, me ligou, a gente conversou e ela autorizou, me deu a bênção de falar desse assunto, que é um assunto muito delicado, sensível. E depois eu vou ler um trecho do que ela me escreveu, que eu achei muito bonito e muito importante a gente falar. Mas isso aí vai pro segundo bloco, vamos dizer assim, que aqui não tem vai direto, né? Mas vai pro segundo bloco. Mas agora vamos falar da Vitória, gente. A Vitória, menina, 17 anos, estava voltando do trabalho, não é isso? Voltando do trabalho. Isso, do shopping. E do shopping. E assim, eu não... sabe, o dia do crime é meio confuso, assim, mas eu sei que... Tu pode explicar um pouquinho do dia do crime, Amanda, pra gente? Pra quem ainda não tá acompanhando o caso, pra quem não tá no Brasil, eu acho, né? No caso da Vitória, é sempre o pai, né? Ia buscá-la, ela saía tarde, e no dia em questão, parece que o carro do pai teve um problema mecânico e ele avisou que não poderia buscá-la, sugeriu que ela dormisse na irmã, né? E então ela resolveu ir para casa, e ainda com muito medo, porque é uma área perigosa, né? E se locomoveu de ônibus. Ela pegava 2 ônibus, se eu não me engano, né? Exatamente. Foi quando ela comenta, né? Começa a comentar com uma amiga. Sim, Aloy. Começa a comentar com uma amiga. Eu acho que o Marcos pode até ajudar nessa questão. Posso tentar um pouquinho. Posso tentar um pouquinho. Mas é isso que tu tá falando mesmo. Vai aí que eu... Não, isso, ela começa a comentar com uma amiga que tinha uns caras com uma atitude suspeita, que ficavam olhando, cercando ela, né? E é o que a gente vê diariamente, o medo da mulher na rua, na parada de ônibus, seguida dentro do shopping, na rua, em qualquer estabelecimento. Né? Nós estamos assim numa situação de vulnerabilidade, né? Totalmente expostas e inseguras. Então, uma menina de 17 anos com medo de voltar para casa sendo cercada, né, por homens. E ela falando com a amiga com medo, né? Exato. Eu tentei conseguir o áudio aqui, depois eu passo, mas assim, é tenebroso a gente... Poxa, voltando do trabalho, aí tá na tela o print da conversa com a amiga, né? Ela dizendo que tava com medo, gente. Primeiro mexeram no carro, não é isso? No ônibus, começa no ônibus, né? Tem o ônibus também. Primeiro começa no ônibus. Né? Isso. E aí no ônibus ela já começa a reportar que tá se sentindo meio constrangido, com medo de 2 caras que estavam olhando ali pra ela. E aí a amiga pede pra tirar foto, né? Tira foto deles e tal. E aí ela fala que não, que ela tá com medo, que podia ser pior. E aí depois um deles desce, e aí ela reporta que, ele desceu, graças a Deus e tal. E aí o outro segue viagem e ela vai desce. E aí depois ela chega, porque pra chegar na casa dela ela tem que pegar 2 ônibus. Até chegar no ponto pra ela, que era o pai dela, pegava ali, que naquele dia ela tava com problema no carro. Então foi muito assim, ela vai contando todo o trajeto, né? Que acabou deixando esses rastros, né? Que senão nem isso. E é assustador, né? Você lê a mensagem, você sente o medo dela, né? Você sente na mensagem, né? O temor dela de estar sendo coagida, né? Os caras estarem olhando, cercando. Mas parece que antes dela ver esses caras, passou um carro, né?
E aí eles mexeram uma com dessas ela. partes aí passou o carro. É na terceira parte já. Tem um vídeo. Depois, tem um então. vídeo. Isso. Tem um vídeo, né, meu diretor? Tem aí. Tem um vídeo, gente, tá na tela. Olha aí. Ela indo pra parada, né? Ela indo pra parada. Ó, bichinha saindo do trabalho. Já pensou? E tudo certinho, do jeito que o pai dela... Eu vi umas reportagens, né, do pai dela falando que ela sempre fazia isso. Ela toda certinha nesse sentido. E mesmo que não fosse, né? Ninguém tem direito de tirar essa menina, sequestrá-la do jeito que ela foi sequestrada, né? Cadê? A última, foi o carro que passou? Eu não olhei na hora. O carro passou, né? Ou ela que tá vindo? Não, só tá revisando, Essa né? é uma das primeiras imagens que soltaram do caso, foi essa aí. E a do caso já é lá no final, quando ela já desce os 2 ônibus, e aí eles passam, mexem com ela, e ela fala pra amiga. O carro passou, foi. Aí ela fala pra amiga que mexeram, tipo, oi vida, eu acho que foi isso, né, Ju? E aí ela fala da preocupação, mas ela não reconhece ninguém. Sim. E Ela aí, não fala, né, nomes, né? Não. E aí depois o carro volta. Aí ela fala, ih, voltaram. Tipo, já era agora. Aí meio que esse é o último contato que ela faz com essa amiga. E aí, fim, assim. Aí a amiga já fica desesperada, então... Isso conta depois ela... Depois ela já deixa... sair do... ela sai do trabalho, aí ela pega o primeiro ônibus. Aí tem esses assédio ali no ônibus, do olhar e tudo. Aí depois ela pega o segundo ônibus. E aí, quando ela desce pra ir só a reta final, que é tipo 1 quilômetro, mas é 1 quilômetro terra batida, mato, Aí daí que aparece o aí que vem um carro, aí ela fala, entrou na favela. Aí depois os caras voltam, entendeu? Mexe com ela e depois volta. E aí ela para de falar. Aí ela fala só e voltaram. E, tipo, o último contato dela ali. E aí, o pai dela fica desesperado. Eu soube que ele realmente ligou várias vezes pra ela, né? Claro, quem que não vai ficar desesperado se a sua filha não chega na hora? Exato. E aí agora a gente tem um suspeito preso, né? Sim. Que é supostamente, que é o dono do carro. Sim. Né? Isso que a gente sabe, que a gente pode falar um pouco desse Michael, né? Eu soube que parece que até encontraram agora. Que, gente, a gente tá conversando um caso que tá aberto, né? Sim. Então a gente tá vendo o que a gente tá vendo pela imprensa. Então, o que soltaram pra gente agora recentemente, que acharam sangue. Exato. Não é isso? Material genético, né, no carro. Ele foi preso. Aí ele foi preso, aí o cara não fala nada, né? Mas tem uma suspeita também em relação ao ex-namorado dela. Todo mundo tava comentando. Exato. Inclusive que esse cara eles poderiam ter uma relação, né? O cara seria casado, eles teriam uma relação extraconjugal. Então tem várias teorias. Foi uma primeira informação que saiu, foi justamente essa, né? De que ele poderia ter um caso e tal, mas depois foi negado. Nenhum dos dois assumiu nada disso. E pelo que a gente estava ouvindo também, jogaram o pai dela como suspeito, depois jogaram o ex-namorado, que era um ficante dela, como suspeito. E aí, até então, a gente já tinha visto que tinham sido escutadas 18 pessoas no caso, então eles estavam pegando um monte de gente. Até cunhado foi chamado. Estão pegando todo mundo e aí o problema da imprensa às vezes tá em cima, é isso, assim, que tipo, tu vai falar, o pai foi colocado como suspeito, aí 10 minutos depois já tinha. Aí 10 minutos depois já o pai já não é mais suspeito, entendeu? Tá mudando muito rápido. E aconteceu isso, né? Tem que ter cuidado nessas informações. Isso que é um problema. E fora o pessoal que acha que tá no direito de chegar e linchar. Exatamente, uma informação equivocada pode acabar com a vida de uma pessoa. Acabar literalmente, a pessoa ser morta, ser linchada. Né? A gente falou isso semana passada sobre linchamento. Não pode, é crime, né, não, doutora? Exatamente. Você não pode propagar informação que não tenha provas suficientes, tá? Que não esteja comprovada, a pessoa até ser julgada, sentenciada, ela é considerada, tá? Suspeita. É isso. Exatamente. Vamos ensinar a galera aqui. Então, nós temos que ter todo cuidado, que já há situações de pessoas que foram mortas e eram inocentes. Acontece muito, né? Agora o pessoal tá falando muito que foi como se fosse um tribunal do crime por conta da crueldade, né? Assim, o que a gente pode falar um pouco disso? Será que a gente, na verdade, a gente fica na dúvida também, né? Porque pode ser só uma cena, mas também pode ser ou não, a gente não tem... Há informações de que as características seriam justamente para despistar, né? A real... a real razão, né? O motivo que ele não fala, né? O Michael tá exatamente. Nada, que raiva. Ele chegou a falar só que ele não assumiu o que ele fez, mas ele chegou a falar que ele não ia pagar por isso sozinho, né? Ele chegou a falar isso pra polícia. Então. Não, mas não foi o outro Gustavo que foi lá e disse que logo no início
tipo, foi lá na polícia dizer, não fui eu, tipo assim, o ex-namorado dela, né? Já foi esse... Com medo, dizendo que é pai de família, nessa hora todo mundo é pai de já família. tentando se inocentar sem ter sido Coitada, acusado. né? Mas é isso terrível. mesmo, tem isso também. É terrível, porque vai que o pessoal quer linchá-lo o medo também, dele né? foi esse, né? É um medo genuíno, né? Não deixa de ser Até também, porque né? divulgam os dois nomes, né? Sim, a gente Dos acaba namorados. sabendo, Gustavo né? fulano e Gustavo ciclano. Né? Divulgam, Isso. então isso é muito perigoso. Agora, realmente, sobre a crueldade, eu vi, assim, muita coisa na internet, a gente acaba vendo também na imprensa, não só na web, mas sobre essa crueldade, essa maldade. Por que tanta maldade, Beatriz, do homem, assim, dos homens, sei lá quantos foram, né? De fazer isso com uma menina dessa, raspar cabelo. Ser violentado, já foi Ser comprovado que ela violentado foi sofreu violência sexual. comprovado. Teve o cárcere, né? O cárcere. De quanto essa menina foi torturada. Isso é característico, Bruna, do ódio, né, da misoginia. É um crime de ódio, tá? Cabelo Contra da mulheres. mulher. Ai, desculpa, O cabelo da mulher é uma referência de feminilidade, né? É uma referência. A mulher, se o cabelo tá bacana, ela tá com o corte que ela gostou, ou o cabelo tá bem tratado, ela tá bem, a autoestima dela também. Né? A pessoa que faz isso, né, ela tá demonstrando o ódio à figura feminina. E isso a gente vive diariamente. Né? Diariamente, a cada 2 horas, uma mulher é morta no Brasil. Então, você vê aí o índice absurdo de feminicídio, tá? E só cresce. O nosso estado, por exemplo, é o primeiro no ranking do país nacional de crimes de feminicídio e crimes contra a mulher. Gente, eu não acredito nesse caso. Exatamente. Segundo o Anuário Nacional de Segurança. Perto, mas não sabia que a gente estava no ranking, né? Somos o número 1, amiga. Gente, pois é, Beatriz, eu queria tu comentar essa parte comportamental, assim, né? Dessa misoginia extrema, né? No Brasil, Amazonas, é horrível, tudo é péssimo. Isso aí é um pouco do que ela falou também, isso é um pouco cultural, né? Mas também tem que ver quem foram as pessoas que fizeram isso, né? Tipo, na verdade, a violência, ela já é muito... É um pouco banalizada, né? Também a forma que a mulher é vista, a violência contra a mulher, ela é banalizada, né? Então, geralmente, esses homens que eles não têm muito pudor, assim, não têm muita consciência, muita humanidade, é muito mais fácil para eles cometerem algo assim, né? Eles já não têm aquela consciência do que é certo e errado, já não tem muita empatia, já não tem muito isso, né? Geralmente, esses caras que estão no crime e tal, eles, né, têm um pouco dessa personalidade, então é muito mais fácil cometer se tiver uma oportunidade ali de, sei lá, agredir uma mulher, abusar, eles acabam fazendo, né? E eu acredito que dentro da tua matéria também, e com a experiência que eu tenho no atendimento de mulheres vítimas, vítimas de tentativa de feminicídio também, esses agressores nem sempre têm um transtorno psicológico. Não. Bom falar, né? Então, é resultado, sim, de uma cultura machista e misógina, tá? Que vê a mulher em condição de submissão, objeto sexual, de satisfação sexual, tá? Não vê a mulher como uma indivíduo autônoma de direitos, que merece tanto respeito quanto. Tá? Perfeito. E sobre essa discussão do modo, o que eu tava lendo também a respeito era que poderia ter sido forçado, entendeu? Tipo assim, não necessariamente fossem criminosos de facção ou faccionários. Poderia ter sido alguém que se inspirou neles pra cometer e pra dizer que aquilo ali foram eles, entendeu? Pra tentar tirar o seu. Tirar a culpa ali, Isso, e aí algumas outras pessoas apontam também que pode ter sido ali um elemento feminino a fazer isso. Justamente por isso. E aí tem outros casos que, como eles estão soltando as informações aos poucos, e os envolvidos diretamente também não estão colaborando tanto assim, eles ficam mudando, soltando algumas informaçõezinhas. Então pode ser que tenha mulher no meio desse negócio. Até então só tá aparecendo homens. Né? E aí não sabem exatamente quantos são, quantos fizeram. Falaram que no carro que passa tinham cerca de 4 homens no carro. E aí, tipo, ela não dá nome, ela não reconhece quem tá no carro. Não parece. Né? Mas no final, agora já tá todo mundo assim, ó. Tá todo mundo nesse bolinho aqui. As linhas telefônicas são essas. Então tem várias perícias em andamento. Estão esperando sair as comprovações, pesquisas, entendeu? na internet, no celular. Aí encontraram o caminho dela
filmado o caminho. Gente, que O horror. que demonstra perseguição. que Isso. pode ser um crime planejado. Foi. E eu era pra você Exatamente. perguntar mesmo pra vocês. A execução não dela foi, foi planejada? Minha pergunta Aí depois era veio essa. assim, talvez alguém muito próximo que soubesse que naquele dia o pai não ia buscar, então é hoje, entendeu? Então Isso. tem várias Então coisainhas pode ser ali alguém próximo. E Isso. eu ainda Com tem mais, acesso à ela botou informação. os stories dela, apareceu numa das reportagens que eu assisti, especiais, ela mostrou no stories, saindo, enfim, do descansar, alguma coisa assim. E aí, Cuidado, gente. gente, Muito isso que eu ia dizer, cuidado. tem que ter cuidado quando a gente compartilha Porque a as coisas, pessoa tem acesso à infelizmente. rede social, Vai tua que rede alguém social tenha olhado o cara, Exato. né, a Mesmo pessoa, que a tua rede social seja fechada, a gente não confia. Pode ser alguém muito próximo. Mas, Tatu, muita Isso é gente um trabalha ponto. nesse caso, porque geralmente o agressor é muito próximo, né, Amanda? Mas assim, nesse... Exatamente. O violador, o abusador, nem sempre, na maioria dos casos, é alguém próximo. Agora, o que vai acontecer com o Michael, amiga? Assim, juridicamente, o que a gente vai ter que esperar agora, os próximos Então, passos tem da um polícia? prazo para concluir o inquérito, né? Se ele pode ser indiciado, se houver realmente os meios probatórios ali de que ele tem algum envolvimento, né? Pode ser solicitada pode ser prolongada essa prisão, né, preventiva para uma prisão temporária, desde que fique caracterizado que ele pode atrapalhar a investigação ou influenciar, né, na investigação ou testemunhas, ou ele ser liberado para aguardar o julgamento em liberdade, tá? E é importante esclarecer aqui que juridicamente, tá, no direito, gente, criminal é suspeito. Agora tem recente, hoje, inclusive, foi hoje, eu acho, que pegaram uma pá e não sei o que lá, do quintal, né? Da família desse Michael. Do padrasto do Michael. Tava tipo jogado, né? Ele primeiro tinha dito que tinham levado os materiais de trabalho dele, de escavação, pá e tudo. E aí depois encontraram lá perto do local do corpo esses materiais e aí identificaram que era dele. Então ele já tinha dito que era dele e aí encontraram lá. E aí que leva de novo pro Michael, entendeu? Tudo realmente leva, né? Ainda mais que tem sangue. Agora, assim, gente, eu fui assistir pra quê, né? Porque ficou na minha cabeça o Matagal. Ela tinha o cabelo dela, eu acho que isso é muito pesado mesmo, né, gente? Sim. É muito triste. E isso acontece muito, né? Como você falou, Amanda, cada tantas horas uma mulher é assassinada no Brasil. Então, isso é só um caso que estourou a bolha, vamos dizer assim. E a gente não pode deixar que seja o único caso. A gente tem que falar de todos os casos. E que seja naturalizada, banalizada. Não pode ser naturalizada. Tem que gerar realmente repercussão. Temos que falar sobre. Sim, tem que gerar esse desconforto. Tem que chocar incômodo, a sociedade, né? Esse incômodo, porque nós não podemos mais aceitar esse tipo de conduta contra a mulher ou contra quem quer que seja. Agora, Beatriz, já chama a Bia, né? Que ela é bem íntima. Bem íntima. Por que as pessoas continuam julgando a vítima? Porque muita gente na internet disse, ela tá naquele horário. A menina bonita tá sensada. Já apareceu até uma teoria de que ela namorava com rapazes, com envolvimento, com crime, facção. Como se justificasse a maldade. Nada se justifica, né? Nada. Eu queria que comentasse um pouco. Eu acho que é o senso comum, né? As pessoas, elas já estão acostumadas já a sempre culpar a vítima. Não só em abuso sexual, acho que em tudo, né? A gente sempre culpa a vítima. Eu vi uma vez um rapaz falando no podcast que a gente faz isso com medo. A gente fala essas coisas como uma desculpa, assim, com medo de que aconteça com a gente, né? Mas, na verdade, a gente deveria culpar as pessoas que fazem, né? Não as vítimas. Mas eu acho que isso é cultural também, né? A gente tá acostumado a sempre culpar a vítima, a sempre culpar as pessoas que sofrem, ao invés de arranjar métodos pra fazer com que os abusadores não abusem. Tentar justificar a conduta do abusador. Não pode, né, gente? Gente, não pode fazer isso. Você nem na internet. Eu acho que isso nem mulher. E outra mulher julgando outra mulher, o que pior justifica ainda. Tamanha maldade com uma menina de 17 anos que estava saindo do trabalho? Nada, justifica nada. Eu gosto de reforçar isso porque quem assiste a gente às vezes tem algum pensamento assim, retrógrado, um pensamento antigo, e a gente tem que parar com isso. Por isso que eu gosto que os especialistas reforcem para que qualquer crime contra a mulher, você ouve. O que ela estava fazendo nesse horário fora de casa? Não interessa, né? Já começa assim. Por que ela estava usando essa roupa? Né? Mas ela não tinha. Por que ela namorava com esse tipo de pessoa?
A gente ouve isso, na verdade. Pai, jogaram pra culpa do pai também. Exato. Por que ele não foi Nosso- buscar? Por que ele Coitado. deixa ela A trabalhar? gente ouve no nosso se ela é grupo de menor. amigos isso, né? Todo Tipo, mundo trabalha. Infelizmente a gente tem que trabalhar. Nosso país a gente precisa trabalhar, né? Mas. Exato. E coitado, e ele ligou tanto pra ela, disse que o repórter leu que no inquérito lá tava. Repórter famoso, inclusive, né? Leu e falou com ele que no inquérito eles estavam dizendo, não, ele ligou muito pra ela. Bom, claro que ele ligou. Ele falou, claro que eu liguei, minha Ele- filha. Ele tá desaparecida, tu quer que eu faça o quê, Como né? é que. E agora o absurdo pro cara Qualquer um ser de nós, investigado, doente, assim, sai nesse do sentido, trabalho, né? chega a tal hora, Bota, todo dia em casa, passa, não chega. E até na conversa deles é bem tranquilo, eles não estão brigados. Ela diz, daqui a pouco eu chego, chega logo. Tipo assim, é uma coisa bem normal de pai Sim. e Sim. filha. É um absurdo. E tem o aditivo ali, né? Que enquanto estavam buscando ela, encontraram mais a outra, né? Que é a Edna. Ah, me já- fala essa parte da já Edna falou que agora, a Bia tava falando. Mas é mais ou menos isso, assim. Tipo, eles estavam já nessa busca dela, porque ela tá desaparecida, acho que desde o dia 27 de fevereiro. E aí, 2 dias antes de encontrarem ela, encontram essa outra mulher. E aí é uma senhora e tal, e aí começam a achar estranho também. Até chegaram a questionar, será que não é ela? Aí o pessoal, não, pô, isso aqui é uma senhora, não é uma menina de 17 anos, já tá procurando 17. E aí depois de uns 2 dias, aí acabam encontrando ela. E aí depois descobrem que essa Edna tinha trabalhado na casa do Michael. Meu Deus. Aí do céu, volta gente. pra lá, e aí o pessoal, será que ela viu alguma coisa? E aí deram fim nela. Pois é, se ela ouviu Será que algum ela- Porque será plano. o tempo da morte, né? O período foi muito próximo à Isso. morte Coitada da dessa Vitória. dona. Aí parece que tem vizinho que fala que ouviu gritos na madrugada, e aí o carro dele que ele posicionava de um jeito, nesse dia botou de outro, a esposa dele não tava no Isso, ele dia. deixava na rua e colocou na garagem. Ah, foi É. ele que mentiu, que a esposa derrubou É, ele. que ele foi o primeiro a jogar, que tipo, eu tava com a minha esposa, aí a esposa, Aí não, ela, comigo mesmo Comigo não. não. Aí ela já Bem que tirou falou a logo, verdade, entendeu? Aí graças já. a Deus. Aí o pessoal lançou de que ele tinha um caso com o namorado dela, com o ex-ficante, aí começou a entendi. loucura ali já. Exato. É, que na queria início já ocultar começou um monte de situação assim. Entendeu? Até então era só um caso de uma moça desaparecida numa época de carnaval e que ninguém sabia o que tinha acontecido. Sim. Mas que a última mensagem dela tinha sido estranha. E aí depois começou a ficar muito mais estranho. Entendeu? E aí ganhou cada vez mais repercussão, mais pessoas de olho ali na situação. Né? Nas primeiras entrevistas, o delegado falando, tipo, isso aqui tem resquício de ser passional. Porque foram, acho que 7 estocadas, alguma coisa assim. Aí depois Ai. questão do cabelo, depois degola. Muita violência, né? Tipo assim. Extrema. Né? E teve algumas Muita situações desse nível, aí foi escalonando, aí foram puxando um, puxando outro, puxando pra pegar versões e tentar montar um quebra-cabeça, que ainda não está montado, Não mas tá. estão tentando pedir prisões, e aí a justiça não deu, porque não tem ainda nada que prove que o Indício namorado tava. suficiente. Então, E no exato. abuso, Amanda, doutora, como é que seria, por exemplo, eles disseram que ela foi abusada talvez por mais de um homem, de um agressor. É. Exato. E Como é eu que não prova vi, isso? Eu não vi também, não cheguei a... Pericial. Demora então um pouco, vai demorar um pouquinho, né? Uns Faz dias. o exame pericial, né? Uhum. E se verifica se há machucados na parte íntima, se há material genético, sêmen, né? Eu só não vi, Marcos, eu não recordo se o abuso teria acontecido ela ainda viva ou depois de morta. Porque, Provavelmente viva. Assim como o corte de cabelo, Sim, né? aquela tortura mesmo. É. Né? E aí o pessoal tava tentando saber também quantos dias ela ficou nesse cárcere, né? Nessa tortura ali. Porque Se foram teve, 12, teve vários tipos de agressões com ela até ela ser depositada lá sem vida já. Ai, gente, que Naquela, na cena terrível, né? Gente, vamos tentar. Vamos ler aqui os comentários, que é pesado o tema, né? Mas vamos lá, a gente tenta orientar a população, ficar alerta com as suas filhas também, né? Seus filhos. Olha, gente, que bom. Hoje tem. Vamos lá. O Igor foi o primeiro que mandou. Igor, um beijo. O melhor programa. Ansioso pelo episódio de hoje. Marilene Pinheiro, boa noite. Família Siqueira, cheguei. Eu não sei se é C5. Oi, boa noite. Camila Dias, você é top, Bruninha. Uhul. Igor mandou de novo. Manda um beijo. Igor, um beijo. Tive o grande prazer de ser aluna da Amanda. Da amada professora Roxana. Olha. Que triste. Marilene Pinheiro, boa noite, Marcos. Mandando um abraço pro Marcos. Ruilândia Moraes, boa noite. Maravilhoso esse Instituto As Manas, encantada. Gil Vandassi, meu querido, parabéns a todos, ótimo programa, obrigada. Dérica Santos, arrasa, Bea.
Javier Aguirre Guzmán, boa noite. Sônia Almeida, boa noite. Eliana Gonzaga, boa noite. Pessoal, lá de Boa Vista do Ramos. Silvio Carlos, Marcos Pessoa, esse cara comanda muito nas redes sociais. Palminhas. Gabu Tadaroso, minha mãe é braba. É o Gabriel. Iana Tainá, arrasa Beatriz. Sônia Almeida, muita crueldade fizeram com essa jovem, assustador e muito dolorido. Os pais pensarem o que ela passou, com certeza, né? Eu não, pai, Viu não aí sei. que a Anne Gomes fala? Que? Sou a favor de meninas fazerem artes marciais Concordo. na escola desde cedo. Não sei se vocês Concordo. viram hoje, saiu na mídia o caso de uma menina de 13 anos que conseguiu se desvencilhar de um abuso sexual, usando Acho métodos interessante. de autodefesa do jiu-jitsu. Ai, olha aí, gente, bora botar as meninas pra fazer, Muito é o importante. jeito, tem que ter. Tem que ter, nem que seja um gás de pimenta, alguma coisa, nem que seja um Taser. desodorante, alguma coisa. Né? Eu ando, gente, eu ando, porque não, aqui não é perigoso. Mas a autodefesa realmente é importantíssima. Ó, Micaele Souza, boa noite, Bruno. Em breve estarei aí com. O Micaele é o tecladista, porque eu tô querendo trazer um tecladista pra fazer a nossa trilha Sonzinho. sonora, né? Aquele legal. terrorzinho, aquela coisa mais séria, na hora do sorteio, uma brincadeira, né? É legal, Micaele. Anne, já falamos da Anne. Vladimir Meu Taqueda, olha o pai da Bia. Boa noite, o programa está ótimo. Parabéns a todos, em especial a Beatriz. Obrigada, pai Obrigada, Coruja. Que bom. Geisa Maria de Paula, isso? Geisa Maria de Paula, boa noite, parabéns pelo programa. Gente, muito obrigada, compartilhem, porque é importante. A gente traz aqui com todo cuidado os especialistas, pessoas que sabem o que estão falando, a gente não é de achismos aqui. Então, o Além do Crime sempre foi assim, sempre com essa vontade de orientar as pessoas, de falar sobre esses crimes, sim, é importante para que não ocorra mais, para que a gente possa proteger nossas crianças, nossas mulheres, né, todo mundo. Então, muito obrigada pela participação, compartilha, comenta, manda um oi pra mim no WhatsApp, daqui a pouco eu vou olhar. E agora a gente vai voltar pro caso, para depois a gente já pro caso da Roxana, que é o nosso caso daqui, né? Que é bem famoso. Aí eu vou pedir pro Marcos começar, mas daqui a pouco, só mais um minutinho, que eu acho que eu tenho mais um recado aqui que eu tô vendo na minha cola. Deixa eu ver aqui rapidinho. Gente, lembrando que pra seguir a gente no Spotify, pra gente aumentar lá os seguidores do Spotify, é só botar Além do Crime Podcast, só tem a gente. Da mesma forma no YouTube também, claro. Aqui ao vivo é só no diário. Aí no YouTube eu coloco, vai ficar no diário e também vai ter no nosso Além do Crime pra ir crescendo mais a nossa comunidade também no Além do Crime no YouTube, tá bom? É isso, dado o recado, vamos voltar, deixa eu ver aqui. Agora sim. Sobre esse caso, o que a gente pode finalizar pra gente ir pro próximo caso? O que a gente pode deixar de recado para as pessoas, para orientação, né? Para orientar nossas filhas que trabalham como... Quantas meninas trabalham como a Vitória, em lugares que precisa pegar 2 ônibus, 3 ônibus para poder ir para casa e tentar não passar por isso. O que a gente pode indicar para essas famílias? Dicas de segurança, né? Utilizar compartilhar o status em tempo real. Tá? Isso é importante para algum familiar. Pro pai, pra mãe. Acompanhar, saber o trajeto, né? Manter sempre em contato, não só mensagem. A Vitória, ela tentou, você vê que ela tenta realmente, né? Ela passa as informações e infelizmente aconteceu o que aconteceu, né? Mas uma dica importante, esse compartilhamento do status em tempo real, né, daria para acompanhar e saber pelo menos até onde ela foi e quem sabe evitar, né? Tem dispositivos de segurança que não são caros aí na internet também, que a pessoa pode usar, como botões de pânico, que dá para usar disfarçado. Mulheres vítimas de violência usam, tá? E tem esses dispositivos também como forma preventiva, tá? Não só a mulher que está sob medida protetiva ou que já vivenciou uma violência pode utilizar. Inclusive eu fui embaixadora de um produto como esse aqui, que era o botão de pânico âmago, né? Você anda com um botãozinho, ninguém sabe que tá escondidinho ali. Ele só é ligado para alertar o perigo, e aí é enviado as mensagens para os teus contatos de confiança que você está numa situação de perigo e da tua geolocalização. Então tem como intervir, tá? Importante. Tem como intervir. Se tiver alguém na parada de ônibus, mesmo que você não conheça, né, puxar uma conversa de preferência, né, uma outra mulher, olha, vamos ficar aqui junto,
né? Entendeu? Proteção, né? Pra se ajudar ali. Exatamente. Vamos aqui até esperar o ônibus, se alguém se aproximar, ver que a gente não tá, eu não tô sozinha, nem você tá sozinha. Então tem essas dicas. Vai pegar o Uber, senta atrás do banco do motorista. Eu faço isso. Passa a tua localização em tempo real, conversa, vai falando. Se não estiver falando com ninguém, finge que tá falando, né? Na hora que entrou no Uber, se por mais que não tivesse ninguém que você conhecesse ali, tchau fulano, pra o motorista saber que alguém viu você entrar naquele carro. Não, e eu só pra voltar e dar um adendo, porque eu lembrei agora que eu assisti recente algum podcast desses crimes, que tá acontecendo assim, casos de motoristas de aplicativo. Do nada apareceu 2 caras, ela viu que já eram 2 caras, ela ainda, em vez de não. Ela perguntou, mas por que dois motoristas? Não, é porque tipo, ele é novato e agora a X, a operadora, tá fazendo isso e tal. Não caia nessa, gente. Não existe isso. Confirmar se a foto do motorista é o mesmo motorista é o que novo tá golpe agora. No carro, porque tem gente que aluga o carro no aplicativo. Pega outro carro, muda. Tem aquela opção aqui no celular, nos contatos de emergência, você já deixar contatos de pessoas de sua confiança, do seu pai, da sua mãe, do seu namorado, por favor, registrado, pra na hora que puxar aqui não ir só para um 90, já discar para alguém de sua confiança, que vai atender rápido o telefone e você poder pedir ajuda. Só lembrando, gente, o celular não é só para Facebook, a gente precisa usar ele como uma ferramenta de ajuda, de pedir ajuda, sim. Então é importante essas dicas da doutora. E está em posição de alerta. Às vezes a gente está na parada de ônibus mexendo no celular, não está observando ao nosso redor o que está acontecendo. O mundo é muito cruel. Os homens, principalmente, são muito cruéis com as mulheres. A estatística mostra, né? Mostra, infelizmente. Então, meu diretor, agora a gente vai mudar de caso. Vamos trazer um caso famoso amazonense. Já falei que eu agradeci muito a família que mandou fotos. Inclusive, a gente vai mostrar fotos da saudosa, né? Que muita gente fala muito dela, quem conheceu. Só ouvir comentários bons dela, né? Da Roxana. Então, eu queria, por favor, o caso do dia, já do caso Roxana. Esse é o caso meu diretor, esse daí é a Vitória. Não, mas aí tem que ter o arquivinho lá escrito caso Roxana. Dentro desse caso Roxana tem o arquivo caso Roxana, que é o caso do dia, entendeu? Que é igual ao do Ayrton. Gente, ao vivo é assim mesmo, tá? Acontece. Tá. Gente. Então eu vou pedir desculpas, tá? Mas eu tinha feito sim, a gente fez um que nem o Ayrton fez, uma locução falando do caso como um todo. Mas agora o meu diretor não tá encontrando, eu vou pedir jogar pro Marcos. Ao vivo quem sabe fazer ao vivo. Não, mas é porque realmente tinha mesmo esse, não é bagunça com o Marcos não, mas eu tinha um videozinho falando, mas se tu puder começar, como é que foi o caso? 2002? Do que eu lembro, começa em 2 de dezembro de 2002, sim. Então é uma data bem marcante, assim. E no ICEFEX, né? Que é o Instituto de Contabilidade do Exército, na Cachoeirinha. E aí a Roxana, ela tinha um caso com o capitão Paulo Nelson na época, e ela era tenente do Exército. E em um dado momento ela tenta romper esse relacionamento. Ele era casado, então ele não aceita esse término dela. E aí depois a gente acaba encontrando mais informações de jornais da época que dizia que ela já estava namorando com outro rapaz, que era um outro tenente. E aí ele não aceita isso, né? E aí a gente tem vários questionamentos para fazer, até mesmo sobre a questão de patentes, de capitão para tenente, enfim, que a gente pode discutir depois. E aí eles vão para uma discussão ali, saem juntos, sim. Todo mundo vê eles saindo pro almoço. E depois não vê mais nada. Só que aí nesse sair pro almoço, já aconteceu tudo lá dentro mesmo, da garagem do próprio exército. E ele dá uma punhalada nela, várias punhaladas, com uma faca, acho que é MK90, eu acho. Sim, horrível. Isso. E aí depois bota o corpo na porta-malas do carro dele e vai desovar lá ali perto da parte agrícola ali, que tinha uma área que depois foi encontrado o corpo dela na tarde. E aí eu falei com a Joana Queiroz
E aí a Joana pegou e falou pra mim que do dia ela tava na crítica e... Não sei nem se eu posso falar concorrente deles. Pode falar, por favor. E que elas falaram, ó, tem um encontro de um cadáver no eixo norte. Aí eles foram no local e aí encontraram ela, assim, de costas, com a boina nas costas dela, já assim a parte de cima da farda e tudo. E ela lembra muito bem esses detalhes que ela foi posta ali. Não deu a impressão de que ela foi jogada, mas sim que ela foi posta como se ela estivesse deitada, dormindo, na beira ali, perto de uma lixeira viciada. E aí eles tiraram foto e tal, e depois fizeram a identificação de que era a Tenente Roxana. E aí chega essa informação, aí o pessoal começa a querer saber quem estava com ela, quem fazia parte daquela vivência dela. E começam a investigar. Aí depois, no outro dia, vão encontrar o carro abandonado. Aí o carro tem 2 toalhas de sangue, né? Então, tipo assim, por que tinha uma toalha dentro do carro? Então, provavelmente premeditado. E, enfim, vão encontrando várias questões, prendem ele vai pro julgamento, depois ele pega uma pena, eu acho que foi 10 anos inicialmente, e depois essa pena é majorada. E aí ele perde a patente, que é o Paulo Nelson e tal, tudinho, e vai cumprindo pena. E aí, conforme eu fiz esses vídeos, que tem lá no canal do YouTube, do No Amazonas é Assim, algumas pessoas falaram que lembram de tirar serviço enquanto ele estava preso, de falar, né, sobre a questão assim, o cara mesmo preso, ele ainda se achava o capitão e tal. Eu li esses comentários. Então tinha muitos comentários desse tipo de gente dando depoimento, que a gente não conseguiu necessariamente confirmar, mas que as pessoas colocaram lá. E aí esse caso vai rodando, né? E aí as pessoas queriam saber muito quem era e tal. E aí a gente consegue buscar na biblioteca fotos da época. A Jussara lembra desse caso, ela lembra das fotos, ela lembra da foto no cadáver, do velório da Roxana, porque depois a Roxana, os pais dela moravam fora, vieram pra Manaus, ela morava só com o irmão, que era casado e tudo. E depois os pais levam ela de volta pra Fortaleza e ela vai ser sepultada pra lá. E aí ela era professora, o pessoal dizia que durante as aulas dela, ele chegava a ficar a noite inteira ali Na sala de na aula. sala, Meu Deus, gente, que entrar horror. na sala de aula e ficar olhando ali ela, pressionando, ficando no estacionamento, então ele ficava cercando muito. Tentei falar com a família, mas a família dele também não quis muita conversa. A esposa disse que ele pagou a parte dele, estava tudo certo, continua recebendo a pensão, porque tá na lei, é direito dela. Então, assim, é uma coisa que pra eles foi um erro que ele cometeu, mas que ele pagou. Então, pra eles tá muito claro. Pra família dela, quando eu tentei contato, uns anos atrás, não era tão assim, não era tão perdoável assim. Pelo menos o irmão sempre demonstrou muito incômodo nessa situação. Não, com certeza. Porque foi a vida dela, né? E aí ela era uma jovem muito promissora, ela tinha muita questão da defesa do meio ambiente. Aí tem umas placas que quando eu vim, né, em 2013 fazer as primeiras fotos que eu fiz sobre esse caso, tinha umas placas que falavam a rainha da natureza, e depois eu descobri que era um concurso de beleza que ela tinha ganhado. E aí são várias coisinhas, só que é um caso que praticamente tinha sumido da internet. Então não tem nada, é super raro. E aí a gente tinha as publicações da cruz, aí depois quando tu vai atrás, essa cruz já sumiu. Não existe. A gente não consegue, tipo, eu não consegui saber exatamente o ponto que ela foi encontrada, entendeu? Que é uma das coisas que... Mas assim, eu vi, Marquinhos, nas minhas consultas também, difícil achar até matéria escrita, impressa. Tudo difícil, muito abafado. Muito abafado. E nós não devemos deixar morrer, não podemos deixar morrer. Porque é um caso sério desse, todo mundo soube, inclusive ela ganhou um monumento, né, que a gente sabe ali no São Jorge. Lá. Foi a família, né, a que família fez. construiu e passou agora pra prefeitura. Todo pra mundo administrar. pra administrar, né? Mas todo mundo acha que é uma sereia. Ali tem todo o Isso. significado, gente. Então é que é mais novinha, né? Mas assim, é todo o significado. Eu por muito tempo achei também que era. Muito A Yara, pessoal. Logo que a gente é criança, a gente vê aquilo aí. Na verdade, eu já tinha uma ideia do que tinha, que tinha uma história. Eu sabia que tinha uma história lá. E aí, mas assim, é importante a gente lembrar justamente pra não morrer, né? Outra questão, aí. Uma outra questão que eu não consegui confirmar, mas que eu vi um comentário, foi sobre o local de onde encontraram o corpo dela, que colocaram depois a cruz. Aquela cruz que tá rodando pela internet, que é uma branquinha simples, parece que já era a terceira cruz, porque sempre colocavam e tiravam.
E aí a primeira foi toda cravejada, bonita, toda... Assim, Nossa, que... e aí acredito depois que na jogaram. tentativa de silenciar, né, de fazer se esquecer do caso. Fazer o esquecimento aí pra ficar, Sim. né? O que você falou, Bruno, é importantíssimo, porque o caso da Roxana é um caso típico de feminicídio, tá? Morte de mulher, né? Porque o feminicídio é a morte da mulher em virtude da violência doméstica, tá? Ou simplesmente pelo fato de ela ser mulher, que é a misoginia, tá? É o ódio da figura feminina, tá? E por que dela seria da violência doméstica? Porque segundo os relatos das amigas, das alunas, né, das pessoas que conviveram com a Roxana, ele tinha um comportamento controlador, abusivo, não aceitava a separação, tá? A rejeição dela, né, de não querer mais continuar a relação. Sim. E por isso tirou a vida da Roxana. Então é um caso típico de feminicídio. O feminicídio hoje ele não é mais uma qualificadora, tá? Com a nova lei de 2024, o feminicídio já é um crime autônomo. É isso mesmo. Entendi. Muito bem. Porque antes era uma qualificadora do crime de homicídio. Hoje já é um crime autônomo, tá? A legislação já prevê um aumento dessa pena, da punibilidade do agressor, de 20 a 40 anos. Então a pena base, que antes era de 8 a 20, já começa em 20 anos a 40. E colocou o crime de feminicídio no rol dos crimes hediondos. Então, Sim. porque não é uma conduta sequer aceitável, ou negociável, ou justificável. Então, a gente precisa dar sempre notícia, dar sempre publicidade, né? Porque foi um caso que teve uma grande repercussão, né? Sim. E a gente não pode deixar que seja esquecido. A família da Roxana não vai esquecer jamais. Jamais. Uma Nunca perda mais. dessa. Exatamente, E é na uma época ele dor pegou a- imensurável. E a Assim injustiça como de da pena várias branda, né? famílias que perdem as suas filhas, que perdem as suas mães, as suas irmãs, tá? Nos crimes de feminicídio. E aí o lance, além da perda, ainda tem a injustiça. Esse Daquele é o momento, principal. Que o pessoal fala muito, né? Esse significado ali da pena branda. Desde o início, quando ele teve uma pena, acho que de 10 anos, o pessoal já achou que era uma frouxidão jurídica. Nossa, totalmente. E aí a gente tá falando lá em 2002 ainda, entendeu? Então, assim, muita coisa teve que acontecer pra chegar onde chegou agora, numa lei em 2024. Exatamente. Vou aproveitar, e muita gente aqui, quando a gente começou a falar da Roxana, começou a entrar na nossa live, né? Que bom, que é pra compartilhar mesmo. Alguém mandou aqui pra gente, cadê? Eu vi agora há pouco. Olha, Ruilândia. Ela não merecia isso, a Rejane, né? Célia Rejane. Quem conhecia sabia que ela era maravilhosa, revoltante, porque ainda tem vários casos de feminicídio que os agressores militares não são punidos. Tem mesmo, eu queria até citar um, mas não sei se eu posso também para não pegar processo. Tem mas que tem estar um há que eu 10 quero. anos aguardando o julgamento. Eu acho que há é- 10 anos. Começa com D. Exatamente, esse que a mesmo, mulher é o foi morta Futuro dentro do batalhão. do batalhão. Esse aí é um caso que eu fiz um Absurdo. documentário, um absurdo. Inclusive ele tá solto por aí. Exatamente. Mas enfim, esse é outro caso que a gente pode, no futuro eu vou analisar aí os direitos, se a gente pode ou não pode falar. Sim, Mas é um caso que me revolta também, e foi recente também pra cá, né? sim. Conheço a mãe dela, muito Exato. pesado, muito pesado. Onde é que você falou, Amanda, que você falou que alguém falou aqui? Estudei com a Roxana, né? A Isso. Ruilândia. Ensino médio, muito linda, meiga. Eu queria muito ler um trecho do que a mãe dela mandou. Filomena. A mãe dela, Dona Filomena, entrou em contato, soube que a gente ia falar do caso. E aí, deixa eu abrir aqui rapidinho, tá, gente? Só um pouquinho, que é ao vivo, é assim mesmo. Deixa eu só abrir aqui. Eu mandei pra ela o link e tudo. Não sei se ela tá nos assistindo, mas eu mandei, né, pra ela ficar sabendo. Parece que ele tinha ameaçado ela já, né, de morte. Já tinha. Não sei se ela chegou aí na delegacia, né? Não sei também, porque até mesmo uma questão de militar, né? Eu não sei como é que funciona. Até no dia que encontraram o corpo, ficou nessa. Tipo assim, a polícia queria, polícia civil, e aí o exército, não, aqui é com a gente. E aí meio que foi 2 processos ali paralelo, porque são 2 jurisdições, meio que não se Exato. cruzam. Então, como eles são militares, é com a justiça do exército. Como se configurasse crime Isso, militar. E parece que ele foi. Um A crime de prisão, ódio contra ele a como mulher. era capitão, né? Isso, Tinha aí algumas vem. regalias na prisão. Aí também. vem mais a questão
de tentarem jogar pra baixo. Só que ela também era filha de militar. Não, mas o que mais me choca realmente é se tentar apagar, né, a história. Eu fiquei chocada. Eu fazendo a pesquisa, eu não achei quase nada. Achei coisas do Marcos já, Sim. né, do No Amazonas é assim. Pouca coisa, poucas fotos. Entendeu? Mas Dele não tinha foto. Dele não tem. Dele não Desse tinha foto. cara não tem. Até agora os Roxana, nossos vídeos. Pois é. Escola com o nome dela, tem um monumento, tem Tem um escola com o nome Avenida. dela, tem rua na Nova Cidade, na Zona Norte com Tem o nome escola dela. municipal em Presidente Figueiredo. Olha Aí depois aí, eu ó. fui tentar entender por quê. Porque na Manaus. época ela falou sobre a questão dos impactos da hidrelétrica de Balbina. Olha aí, já falava disso Isso. naquela época. E aí ela Isso, falava Mulher sobre... engajada. Sempre engajada, né? Aí por isso que em Presidente Figueiredo também ela recebe homenagem e tudo. Olha, aí eu vou ler só um trecho, tá, gente? Porque é muito emocionante. Eu me emocionei quando eu li. Não consigo expressar, né? Mas vamos lá. Boa tarde, querida. Obrigada. Emoção é muita e a dor da saudade só aumenta a cada dia. Nenhuma mãe ou pai deveria passar por esse pesadelo. Enterrar um filho não existe dor maior. Ainda mais sendo uma estrela de luz, benevolente como ela era, né? Aí eu vou passar um pouquinho, porque ela falou uma coisa que me mexeu muito, que ela mexeu muito comigo, que ela falou no julgamento, aquele homem, né, aquela criatura falou uma frase que ela nunca esqueceu, que ele queria se sob forte, que ela falando, eu estava sob forte medicação. Durante o julgamento esse demônio, ela fala assim, falou que pensou em jogar o carro e se ceifar, né, vamos dizer assim. Mas perguntado por que não fez, ele falou, pensei em minha filha, e a minha filha, Roxana. Exatamente. Ainda estamos aqui chorando a dor, e você é assassino. Então ela mandou pra mim esse depoimento. Tem mais coisas, mas eu achei muito forte. E a gente não pode deixar morrer. Não, Nós eu recebi precisamos... depoimento também, Ai, Bruna, vamos de amigas, pessoas próximas Vamos homenageá-la, da Roxana. né? Uma foi a Célia. Ela disse que sempre ouviu falar da Roxana como uma das melhores professoras de contabilidade. Que sempre quis ser aluna dela, mas como ela era de outra turma, não conseguiu. Lembra dela chegando na faculdade com seu pai sempre sorridente, que era uma moça muito bonita e educada. E ouviu comentários de que quando ela dava aula, o namorado dela sempre estava na sala de aula. Gente. Sempre controlando os seus passos. Aquela informação, na época, já chamou a atenção da Célia. Né? E logo depois, infelizmente, veio a notícia trágica do seu assassinato. Uma jovem bonita, excelente professora, de uma simpatia única, perde a vida. Teve uma amiga, foi aluna da Roxana, né? Frases para a professora Roxana. Ela enviou Uma foto. ela não conseguiu digitar. Ela Escreveu bora mandar pra dona Filomena, né? Vou mandar. Ela diz assim: um dos melhores seres de luz e muito amor, o qual já conheci. A querida Roxana Bonessi foi minha professora de introdução à contabilidade no primeiro ano do curso de bacharel em secretariado executivo bilíngue no CIESA. Olha. Ela sempre nos dava muita atenção em suas aulas, tirava as minhas dúvidas na matéria dela. Nunca me esqueci do seu lindo sorriso e sua meiguice. Roxana sempre amou muito a sua profissão e isso refletia em todos ao seu redor. Poxa, gente, assim, imagina, né? A dor de todos. Olha a saudade, a dor, a A injustiça. autora foi a Áurea Cristina Sink, ex-aluna do curso em que a Roxana lecionava. Agora, isso que ela falou chama atenção, né? O cara sempre na sala de aula. Como, eu quero que a Bia fale um pouco, como identificar o abusador. Vamos alertar a mulherada aí. Como identificar que você tá namorando um abusador? Eu sei que é difícil, né? Todas as psicólogas que passam aqui dizem que é difícil, mas a gente tem que alertar. A pessoa que tá envolvida, né? Como é que a pessoa pode identificar? A pessoa mostra sinais desde o começo, né? Eu acredito que essa parte do controle, talvez ciúmes excessivo também, tem que ver qual... Na verdade, antes de conhecer alguém, é importante você fazer perguntas, saber da família. Parece que no começo ela não sabia que ele era casado, né? Isso é importante também. Então, ver a personalidade da pessoa, como ele trata as namoradas anteriores, né? Como é que é o padrão de relacionamento dele. Você se relacionar com um cara que é casado e que trai a esposa, né, várias vezes. E também parece que ele tinha uma fama lá também, né, né, de tipo de mulherengo e tal. Todas as características são importantes, né? Como a pessoa te trata. É importante que a gente sempre duvide, assim, de
homens, assim, que parecem ser muito incríveis no começo, né? Sabe, assim, que elogiam demais, que são extremamente gentis, sabe? Tem muita pressa em assumir um Também. compromisso. Ou que são muito extraordinários, são pessoas que já fizeram várias coisas, tem várias histórias de vários lugares que enfim, é bom a gente não se deslumbrar, assim, com isso no começo, né, e ir investigando, né, e perguntando sobre a família, e perguntando sobre o que essa pessoa, qual a perspectiva de vida dela, entendeu? Essas coisas, né? E também conversar com amigos, conversar com familiares dessa pessoa é importante também. Posso dar pode dicas falar. práticas? Por favor, vamos lá. Ela tá falando, né, realmente das características. Aí eu vou falar agora documental. Vai lá no site do Júlio Brasil. Isso aí. Perfeita. Lança o nome Vê do se tem cara lá, processo, verifica vê se se tem ele tem alguma coisa. processo de Maria da Penha. Marcos Processo de Qualquer cobrança coisa. de alimentos. O É. cara que não paga alimento pros filhos, o cara vai ser um bom namorado. Pois é. Não, e Então- às vezes o cara já tem até histórico criminal e a gente não sabe. Hoje já tem cadastro de Verdade. agressor. Não tira aquela ideia, fez com fulano, não vai fazer comigo. Faz. Quem fez uma vez, faz de novo. Tá? E normalmente essas pessoas, elas vivem um ciclo, né? Tem um padrão de comportamento. Sim. Né? E ficam repetindo aquela conduta, aquela É. postura com as suas Na comportamentos. verdade, tem uma característica do abusador que é muito importante da gente prestar atenção, né? Toda vez que eles estão muito... eles têm um negócio de tentar fazer com que você se sinta culpado, entendeu? Então, vamos supor, ele faz alguma coisa vamos supor que a gente tá numa festa, aí ele tem um surto porque ele acha que você tava conversando com um cara que tava do lado. E aí ele tem um surto de raiva mesmo, quebra e tal, e aí depois ele tenta culpar, né, a vítima. pessoa com quem ele tá, pelo surto que ele teve, entendeu? Então, ele bate na mulher e tenta culpá-la, ela, entendeu? Então, Se você Uma não tivesse manipulação, feito, né? exatamente. Ai, por sua culpa. isso. Você que tava lá dando trela pra Sim. ele. Tem isso, né? Não cair. Sabe o que eu tava lembrando? Não cair naquele papinho de dizer, deixa eu ver teu celular, que ele começar a controlar, né? Aquele controle. Porque eu gosto não, de não você. vai com essa roupa. Não vai. Ou um ciúme excessivo, Cuidado. aí a mulher acha que ela tá sendo amada, que é um carinho, é porque realmente Não gosta é, de mim, não. Preocupação, Acontece a né? projeção. Vem com essa máscara de preocupação. Não, Às só tô vezes é só preocupado, controle, né? Às vezes É só controle e é posse, manipulação. né? Exato. Não tem nem amor, As né? mulheres precisam aprender isso. Isso é essencial. Um dos cortes que eu vou fazer é E esse. deu clique, mulherada. Gente, Deu clique. Vamos deu a pegar forte aqui, né? No desconfiança, braço, sai qualquer fora. coisa estranha. Não, sai gente. fora. E esse é verdadeiro, esse daí, quando eu pesquisava já. Minhas tias que eram advogadas também pesquisavam. Como é que tu Exato, pesquisava? vai no site do Juiz Tribunal de Brasil? Justiça, É. Juiz Brasil, Pra puxa os saber. antecedentes criminais, dá pra pedir a certidão. A minha tia Você tendo procurou meu informação. namorado lá na época. E tava. Não, graças a Cara, Deus. outra coisa que, Graças a Deus que não. que todo mundo deveria levar em consideração é sempre ouvir a intuição, sabe? Porque É o clique. a intuição, na verdade, o que é a intuição? São informações que nosso cérebro tá pegando ali, só que não atinge a nossa consciência, né? Então a gente não tem consciência de que a gente pegou aquelas informações, mas aí É um alerta do cérebro. e aí a intuição, tu fica tipo, não sei, eu tenho Teu uma impressão. inconsciente já tá te alertando. É tipo Teu quando- cérebro já captou isso. É tipo isso quando tu conhece mesmo. uma pessoa e tu fala, não sei, não foi, não bateu assim, sabe, com essa pessoa, entendeu? Isso a intuição é bom, importante, sabe? né? Olha aí, Eu queria, mulherada. eu queria fazer uma pergunta antes Bora. da gente encerrar daqui a pouco. Faça É que me duas. mandaram aqui no WhatsApp Bora. e aí queriam saber se o taser ou o spray estão liberados no Brasil. Ainda não. Eu acho que foi porque tu tava falando de proteção. Boa. Ainda não. Por isso que eu não indico. Eu uso as desodorante. pessoas usam, tá? Ainda não. E aquele Assim, choque pode. elétrico, não? Tá. Tem que ter É, autorização. pois Nem é, o taser. desodorante, não É, pode? tem Aquela disfarçar. Tem que ter, porque é usado, né, pelas Nem o autoridades spray? policiais. Não. Eu já vi Mas na aí internet tem- as pessoas ensinando. Mas tem tudo, não é tem- pimenta, não sei Tem o um que. local Ai, que eu compro os gadgetzinhos, tem Mas um fala monte que de Tem a tipo dica lá. da autodefesa, né? Nós Aham. mulheres não Importante. temos esse hábito de Cara, super aprender legal. artes marciais. Vai fazer uma E é aula tão bom, né? Uma O vez eu fiz uma boxe, aula, né? mas De- aí Você não tudo, quer né? competir, mas você quer saber. Essa menina de 13 anos hoje, gente, se livrou de um abuso sexual de um cara adulto. Foi aqui, amiga? Em Manaus, Não, foi fora. de um cara adulto. Tá aí nas mídias sociais, quem Legal. buscar. Menina de Cara, 13 anos com
técnicas de jiu-jitsu. Tá vendo? Lute como O cara uma tava menina e armado. vamos fazer artes tava marciais. armado. Eu Tem botei a países minha filha dele. que essas lutas aí de autodefesa são obrigatórias, né? Sim. Esses países que tem muita guerra e tal. Aqui no Brasil, Inclusive, eu acho que eu vou até botar ela de volta. Muita gente usa, Faixa assim, amarela. clandestinamente, tá? Não, normal. Tem acesso por aí. A Tem, gente queria tem, saber só se exatamente. tava liberado ou não. Não está. Mas você deixa escondidinho. Se precisar. Não, eu sempre. Eu tenho Não, sempre alguma coisa que você seja não viu chave. dizendo isso. me assistindo aí. Mulheres, quando vai entrar em casa também, né? Que Tem a Bruna já falou de O bolo, Eu já dei várias canivete dicas aí. suíço. o bolo de chave. Entra no carro, fica conversando fico com no o bolo de celular. chave Né? Tem Eu bolo, a fico com mulher. o bolo de chave. Aí na hora que vai entrar, Soco fica inglês. procurando. Você fica ali vulnerável. Não, tem que ser. Tá no celular, você está vulnerável. Não aceite bombons também. Eu sou toda desconfio. Eu sou toda. Eu desde pequena assisto Entra no serial carro, killer, fica gente mexendo doida, no aquelas celular. Entrou não no carro, aceitou sai nada, fora. nada. Não, meu copo tá escrito meu nome. Nada. É. Não, mas é verdade, tá rindo assim, mas é porque as Não, pessoas têm que ter, Mas dar tem um que jeito ter de lá. sobreviver, é nosso instinto de sobrevivência, né? Sim. Ainda mais mais no Brasil, como né? tá sendo posto, né? No Tipo, Brasil. tu quando tá na rua, tem que prestar atenção na rua. Tem que saber o que tá acontecendo aqui. Se tu te distrair, pode ser um momento de perda. E uma dica aqui para as mulheres também. Às vezes a gente não tem amizade, mas a gente tá vendo a mulher numa situação de risco, tá? gente, E ela de repente não tem acho- ninguém no ambiente, né? Boa, Você bom pode lembrado. ao ir ao banheiro ou passar, colega, eu tô aqui. se Tá precisar tudo de bem? algo, Me dá um tudo tá sinal, bem. né? Dá um sinal. Exatamente. Tem um sinal, né? Que a Tem gente... os- Qual é o sinal, aqui, Amanda? fechar a mãozinha, Olha aí, gente, tá? aprende aqui, ó. É assim, né? O diretor, olha a Você- mulherada que tá assistindo a gente, qualquer Junta, perigo, né? é assim, Isso, ó. junta e É um fecha. sinal. Você tá informando que você tá numa situação de risco. Tem mulher que passa. Já tem um xizinho que lá na foi mão também. na mão, sinal Tem um vermelho. xizinho, pode Tem passar um mulher que batom foi aqui, alguma coisa, Exatamente. né? Vai no banheiro, faz o xizinho na mão, mostra pro atendente. Que aí a pessoa já liga pra polícia. Tem que uma ligar, mulher que foi gente. salva Liguem na pra padaria um polícia. dia desses, que ela fez um bilhete, meu marido vai me matar. Ai, meu E aí ela conseguiu passar o bilhete, o atendente viu e chamou a polícia. Hoje, É, hoje tem em dia a que ter gente vê até no banheiro de festa, de bar, né? Sempre tem, se você estiver passando por alguma coisa, Peça faça drink tal tal. coisa, isso, peça Tem um legal. protocolo, não é não, né? Que é Sim. justamente prevendo que os estabelecimentos desenvolvam ferramentas de proteção à mulher que está nessa situação de risco dentro do ambiente, tá? E esse texto faz parte do protocolo. Olha, Interessante. maravilha. Interessante, né? Olha, a Anne Gomes mandou aqui, spray de gengibre é liberado, se não me Gengibre. engano. Gengibre. Gengibre, né? É. Olha aí. Mangarataia. Mas o que, Praia. que isso faz? Gente, gengibre, Ele olha aí, ó. arde. Faz Arde logo os também, spray, mangarataia. É mangarataia. né? Falar Eu quero mandar um abraço aqui pro Pimenta Caron não. que tá assistindo a Pimenta arde gente. muito. Doutor, olha, o Caron botou excelente trabalho, Bruno. Obrigada, viu? Ruilândia também mandou, doutora Amanda, excelente explicação. A Anne Gomes, a justiça brasileira é uma vergonha. Ione Melo, tema difícil. Elinaldo Lico, boa noite, turma, muito bom. Núbia Lima, muito bom, Bia. Né? Beatriz, melhor profissional. Ana Caroline, Daniele Marinho, amiga. Palminhas. Eu sempre, já pesquiso logo o nome do indivíduo. Eu sempre faço isso, amiga Amanda. Amiga da Amanda. Gente, que coisa, né? Olha, a Ruilândia disse que tem uma colega de profissão que infelizmente não conseguiu se desvencilhar do seu abusador. Já dei tanto conselho, agora só oro. Que a e gente às vezes faz, a nossa colega amiga não nossa? se ouve, Ai, porque gente. ela não se vê no contexto da violência. Às precisa de vezes a terapia. dependência é tão grande. É Precisa de isso que eu ia terapia, falar. olha. Indica o Indica a atendimento Bia e outros profissionais. psicológico. Porque aí ela vai CAPS, de graça. se encontrar, né? Vai se A identificar no dependência, contexto. né? A Dependência dependência emocional. emocional. Então precisa de uma terapia, né, Beto? Então Exato. pronto, tem o CAPS, né, gente? De graça aí. Vão lá procurar, gente. tem. Todo mundo precisa de terapia. Todo mundo Sim, precisa. é. E, gente, tá quase acabando. E eu acabei deixando a dica pro final, mas eu vou também pedir de vocês dicas de filme, livro e série que vocês estão assistindo, tá? Mas antes, eu vou dar essa dica, aí eu vou pedir pra vocês darem um final pra esse caso, nosso da Roxana. E aí eu vou pedir pra terminar alegre, porque eu quero saber do que vocês estão assistindo, o que vocês estão lendo, pra indicar pros nossos telespectadores, nossos internautas aqui do Além do Crime. Gente, eu trouxe novíssimo o Nosferatu. Por que eu trouxe o Nosferatu? Tem tudo a ver também. Apesar de ser uma ficção, né? Um vampiro de séculos, tamanho velhaco, horroroso, caquético, apaixonado. Apaixonado não, louco por uma menina novinha. Que não é um pouco parecido com o Drácula, mas não é. Ele é um pouco mais sombrio que o Drácula. O Drácula é mais romantizado, né? E ele é apaixonado não, ele é louco, ele fica cego de amores
amores não, de poder. Na verdade, ele quer dominá-la, né? É o poder dessa menina. Mas enfim, tem filme, tem série, tem vários filmes, tem um filme mudo, inclusive, tem um filme novo, dá um close aqui, é da nossa parceira Dark Side, meus queridos. Hoje eu trouxe, aí ó, Nosferatu, né? É o plágio que deu certo, né? O plágio do Drácula que deu certo, que ganhou vida própria. Tá aí, vale muito essa dica. E eu quero saber de vocês, eu quero encerrar pra cima, por isso que eu vou jogar primeiro esse final, porque eu sei que mexe com a gente, né? Sim. O tema desse, e depois a gente quer saber das dicas de vocês. Pra vocês, o que fica desse caso? O que a gente pode levar desse caso pra gente que tá assistindo a gente? O que a gente pode deixar pras pessoas? Quem começa? Quem começa? Posso? Eu começo. Pode. Primeiro, né, levar em consideração aqui as coisas que todo mundo falou, né? Essas dicas aqui do advogado também são extremamente importantes. Vocês prestarem atenção antes de se relacionarem, né? Porque hoje tá tudo muito rápido, né? Todo mundo quer se relacionar muito rápido, então presta atenção, analisa um pouco com a pessoa que você tá se relacionando. E depois, né, busquem terapia, vão se conhecer, vão curar aí as dependências emocionais, porque é isso que faz com que a gente continue numa relação que prejudica a gente, né? E fica sendo assim. Vai, Mandy. Bom, primeiramente, né, aqui estimar e honrar a família da Roxana, né, e a família de todas as mulheres que já sofreram uma tentativa ou perderam as suas filhas, as suas mães, as suas irmãs por um crime de feminicídio. A gente está no mês da mulher. Sim. Né, é mais do que importante falar sobre esses casos para alertar, principalmente, né, para despertar as mulheres e a sociedade como um todo que a mulher ela tem que ser tratada com respeito, tá? A gente não pode mais tolerar esse tipo de conduta e deixar aqui a mensagem para as mulheres que nós precisamos nos unir, estarmos atentas à nossa amiga que mudou de comportamento, que era uma menina alegre, comunicativa e de repente ali está introvertida, mudou, não está mais socializando depois que começou um relacionamento, né? E não julgar umas às outras, né? Não interessa se ele era casado, se ela sabia ou se ela não sabia, tá? Nada justifica a violência contra a mulher. Perfeita colocação. E eu quero falar sobre a questão da mídia como um todo, né? Boa, Primeiro, amigo. a questão atual de não se precipitarem, de não saírem acusando as pessoas, porque as coisas mudam muito rápido, então nessa gana ali de querer dar uma informação sem ser checada o suficiente, às vezes pode até comprometer a vida de uma outra pessoa. Então não façam isso, deixem que a polícia trabalhe, deixem que eles divulguem. Se forem divulgar, divulguem baseado em documentos. Então assim, a gente tem feito muito isso recentemente, então no Amazonas amadureceu muito nesses 14 anos. Então agora a gente trabalha justamente com documentos e memória. Então a gente está querendo trazer também esses casos, não é necessariamente por views, por likes, mas para que tire alguma lição disso tudo, para não deixar abafar, porque a gente vê que tem muitos mecanismos ali que tentam abafar. E casos históricos como o da Roxana, que tem legado por toda a cidade, é muito triste não ter a memória dela contada. Então a gente foca muito também em contar a memória dela, em documentar, deixar pra quem não conhece ali, tentando trazer até uma linguagem um pouquinho mais leve, porque é um caso extremamente cruel. E tocar nisso, de certa forma, a gente tem receio. A minha mãe fica super preocupada quando eu vou fazer casos criminais, porque querendo ou não, essas pessoas estão aí, o cara saiu da cadeia, então pode de repente saber onde tu tá, pra onde é que tu vai. Então ela fica muito preocupada e eu falo pra ela que a gente tá fazendo a nossa parte de informar, de preservar a memória e não denegrir ninguém, não trazer imagem negativa pra ninguém, mas contar um fato histórico. Então a gente se baseia muito em jornais da época, contando ali o que foi reportado, mas principalmente documentos. Então não é nada tirado da cabeça e tal. Então assim, alguns casos a gente tem trazido. Então pode procurar lá no nosso canal do Amazonas é Assim, lá no YouTube principalmente também. E nos siga nas redes sociais, que a gente tá trazendo muita memória, muita cultura, muita coisa legal. Eu sigo, eu adoro. Eu tiro muita ideia de lá. Roxana foi um desses, né? Que tava rendendo de novo. Eu geralmente já olho lá no Amazonas é Assim. E, gente, quero agradecer, claro, a dona Filomena, né?
E realmente esse caso mexe muito com a gente, que é uma coisa muito próxima, né? Muito nossa aqui, podia estar viva aqui fazendo bem para todo mundo. Mas eu quero encerrar o caso, a memória delas, né? Oferecer esse episódio à memória da Roxana e de outras, que é uma daquelas que eu quero falar, que a gente estava falando aqui, eu e a Amanda. Mas agora eu quero saber uma coisa boa. O que vocês estão assistindo? Vamos dar dica. Vamos terminar dando dica de série, de filme. Pode ser de true crime ou não, de terror ou não. Vocês que sabem. Eu comecei a assistir agora La Casa de Papel. Tô esperando o Round 6 sair aí a última temporada. E o outro que eu tava assistindo foi aquele da Juju. Juju aqui. Jussara. Stranger Things, que eu comecei a assistir agora, depois que os meninos já estão tudo adultos já. Eu nem assisti, mas eu sou dando pra assistir, sabia? Ainda dá tempo. Esse ano sai a última, dizendo. Eu sou meio Bruna, eu gosto de casos criminais, então eu assisto séries criminais. Tô maratonando, eu acho, não sei se pronuncia The Sinner, né? Tô sabendo. Eu maratono. Eu gosto de filmes também, né, que mostram, ou séries que mostram a realidade, o contexto, a influência do contexto social. Tem a Irmandade, eu indico, tá? Que mostra também a realidade, o contexto da comunidade na favela, da pessoa que trabalha, da pessoa que tem uma vida correta e paga, né, por aqueles que estão envolvidos, e como que aquele que está envolvido no movimento acaba suprindo as necessidades daquela comunidade que o Estado não atende. Tá? Então, é interessante. É muito bacana. Tá? Eu não vou falar de onde mas se você pesquisar, você acha. Irmandade. Show, Irmandade. Já gostei. Eu não sou muito fã de série, não, mas o último filme que eu assisti que eu gostei foi Pisque Duas Vezes no Prime Video. Interessantíssimo. Nossa, muito legal. Dizem até que foi baseado, né, em uma história que ela viu no Pedir e no... E no outro cara lá, né? Ela é Kravitz, né? Como é que é o nome dela? Jeff Epstein, né? Mas ela é filha do Lenny Kravitz, né? Ela a Zoe, né? Desde pequena deve ter visto muita coisa em Hollywood, né? É incrível esse filme. Tem uma pessoa aqui que foi a Anne. A Anne é a nossa colega aqui, a Anne Gomes. Ela disse que o Nunca Mais da J-Lo. Quem assistiu Nunca Mais? Eu adorava esse filme, gente. Que ela justamente aprende, né, artes marciais, porque ele tinha dinheiro. Era horrível. Ele abusador, batia nela. E pra cuidar da filhinha dela, ela fugiu e aprendeu, né, a se livrar dele. Deixa eu terminar aqui, mandando aqui de novo. A Ione mandou uma coisa bem legal. Temos que ser vigilantes. Nós, mulheres, não temos o direito de ir e vir em espaços públicos. Como diria a Mafalda, basta. Eu achei legal. Parabéns, Beatriz. O Caron tá mandando. Elda Alcuda. Nós, mulheres, sempre precisamos de uma orientação de um profissional sempre. Minha tia. Célia Rejane. Parabéns, Amanda. Obrigada. Maravilha, doutora Amanda, Clésia, Ione, arrasaram hoje. Gente, é isso. Quero agradecer a presença dos nossos especialistas. Foi engrandecedor, mais uma vez. E pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, Além do Crime Podcast. Domingo tem reprise na TV, mas se você quiser, tem no nosso Spotify, tem no YouTube. Sigam os nossos colegas aqui no Amazonas é Assim. Procurem a Bia, procurem a doutora Amanda das Manas, que faz um trabalho maravilhoso em Manaus. Então é isso, semana que vem tem mais o caso da semana que vem. Serial killer aqui de Manaus, gente. Você acredita nisso? Militar também. Acabou que a gente não vai sair um pouco do tema, né? Semana que vem a doutora Marília Campelo, delegada do caso, que prendeu esse cara, vai estar aqui conversando com a gente. Então eu conto com a audiência de todos. Até a próxima. Um beijo, obrigada, gente. Tchau, tchau.